Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje a gente vai começar a falar sobre o centro de massa de um sistema. Imagina que você tenha várias partículas ao mesmo tempo, né? Então, vamos pegar aqui um sistema no plano XY, onde a gente tem várias partículas ao mesmo tempo. Vamos criar aqui as partículas como sendo bolinhas aí no espaço. Então eu tenho uma partícula que está aqui, eu tenho uma partícula que está aqui em cima, vamos fazer essa um pouquinho maior, né? Eu tenho uma outra partícula que está aqui embaixo, mais robusta, né? Mais gordinha. Enfim, eu tenho várias partículas ao mesmo tempo. Como é que eu faço para entender um sistema que tem várias partículas ao mesmo tempo? Ora, eu posso, a gente sabe muito bem, escrever um vetor posição para cada uma delas, né? A gente vem aqui e escreve um vetor posição para cada uma delas. Então esse aqui é o vetor posição da partícula 1, por exemplo, né? De azul aqui. Depois a gente tem o vetor posição da partícula 2, que está aqui. Depois a gente tem o vetor posição da partícula 3, pode ser essa aqui. Depois a gente tem o vetor posição da partícula 4. Ora, se esse sistema eu posso encarar como sendo um único sistema, e aí você pode pensar, por exemplo, num sistema do átomo de hidrogênio, que você tem aqui um núcleo formado por um único próton, né? E em torno desse núcleo, a gente tem um elétron, né? Está orbitando aí em torno desse núcleo. A gente sabe que o átomo mais simples que tem na natureza é o átomo de hidrogênio e que o modelo do átomo de hidrogênio é mais ou menos esse aqui, né? Você tem um único próton no seu núcleo e você tem um elétron aí orbitando em torno desse um elétron orbitando em torno desse próton, né? Vamos botar aqui uma trajetória pontilhada para ficar bonitinho. Tá aí. Então esse é o modelo do átomo de hidrogênio. Então veja que o átomo de hidrogênio ele é composto por duas partículas diferentes. Se esse átomo se move no espaço, como é que eu faço para enxergar o movimento desse cara? Como é que eu faço para entender como é que ele se comporta aí no meio? Bom, é essa pergunta que a gente quer responder hoje, analisando o centro de massa. Voltando aqui ao nosso sistema cartesiano, eu posso procurar um ponto no espaço aqui que seja uma média ponderada das posições de cada uma dessas partículas. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Se eu estou falando de uma média ponderada, então eu posso pensar a seguinte coisa: eu vou chamar de x do centro de massa a posição no eixo x de um ponto médio aí, né? Esse ponto médio a gente vai conseguir através de uma média ponderada, onde eu tenho a massa da partícula 1 e a posição x da partícula 1 mais a enésima partícula, a massa da enésima partícula vezes a posição da enésima partícula, dividido pela soma total de todas as massas do meu sistema. Da mesma maneira que eu posso escrever a posição x, a posição y é da mesma forma, m1y1 até mnyn dividido pela soma total de todas as massas aí do teu sistema. Da mesma maneira, eu vou ter a posição z do centro de massa sendo m1z1 mais até a nésima partícula. Bom, pessoal, e daí? E daí que eu tenho uma coisa agora super bacana. Se eu tenho como escrever todas as três coordenadas do centro de massa, isso implica em dizer que eu consigo também escrever um vetor posição para o centro de massa. Veja bem, se eu digo que o meu vetor posição
do centro de massa é o vetor posição M1 vezes R1 mais até a enésima massa vezes o vetor posição dessa enésima massa dividido pela massa total, como que eu posso escrever? Aqui não existe, né? Vamos usar aqui a borrachinha para poder apagar esse termo aqui, que ele não existe. Muito bem. Se esse aí é o vetor posição do centro de massa, então eu posso entender a seguinte coisa: esse vetor posição do centro de massa vai ser M1 que multiplica x1i mais y1j mais e1k mais até a enésima partícula que multiplica xn mais ynj mais zn na direção k. Tudo isso dividido pela massa total do sistema. M1 até a enésima partícula. Se a gente coloca em evidência os vetores I, J e K, olha o que a gente obtém. Colocando em evidência os vetores da minha base aí. Na direção I, eu vou ficar com M1, X1 mais MN, XN. Na direção J, eu vou ficar com M1, Y mais até a enésima partícula, MN, YN. E na direção K, eu vou ficar com Z1, M1 mais até MN. Chegamos no final do papel aqui. ZN. Tudo isso dividido pela massa total. No entanto, pessoal, se você olhar aí com bastante carinho, você vai perceber o seguinte. Vamos trocar aqui a cor para a gente chamar bem a atenção. Vou botar de vermelho aqui. Essa parcela toda aqui está associada à posição X do centro de massa. Olha aqui em cima, se não é a mesma coisa. Essa parcela toda aqui está associada com a posição Y do centro de massa. Olha aqui. E essa aqui, adivinha? Ora, pessoal, aí então agora ficou show de bola. Por que ficou show de bola? Porque agora eu posso escrever o centro de massa realmente da maneira como a gente havia escrito ali em cima, como sendo um vetor posição que vai te dar a posição X do centro de massa na direção I, mais a posição Y do centro de massa na direção J, mais a posição Z do centro de massa na direção K, dividido pela massa total do meu sistema. Vai de M1 até Mn. Ok, pessoal? Então, essa aí é a nossa aula sobre o centro de massa. Até!